E aí galera, aqui é o Vinícius da SPA Turbo. Dando continuidade à série de vídeos que explicam um pouco sobre o mundo dos kits turbo, hoje eu vou apresentar para vocês o principal componente do kit, que é o coletor de escape para turbo. O coletor de escape ele pode ser fabricado em diversos materiais. Então vou apresentar para vocês aqui basicamente quais são os mais comuns do mercado. O carro-chefe da SPA Turbo são os coletores de escape de ferro fundido. A gente tem uma grande variedade de coletores, mais de 90 coletores desse material para diversas marcas, modelos. Outra variedade que nós temos aqui à disposição, que na verdade inclusive nesse modelo é uma versão, então nós temos o TMW14 de ferro fundido e temos o TMW14 de aço inox microfundido. Então, como a gente pode ver aqui, ele tem umas soldas perfeitas, então eles são várias curvas soldadas com perfeição. Então ele é do material mais nobre, que é o aço inox, que dissipa mais calor, tem outras vantagens que a gente pode abordar mais para frente. Aqui nós temos um coletor de aço carbono, ele é um coletor tubular, então são canos de aço carbono que eles são dobrados para fazer o formato do coletor. E aqui nós temos um coletor de aço inox, só que fundido. O que o mercado geralmente conhece, que a gente até vai apresentar umas imagens aí, é o coletor de inox de tubos dobrados. Esse aqui, ele é de inox também, então o pessoal pode estranhar porque a aparência dele é um pouco diferente do inox que a gente conhece polido, mas ele é de inox, é um material nobre. E esse aqui ainda tem um diferencial, que ele tem a caixa quente, né, do turbo incorporada ao coletor. Isso é muito comum nos motores mais novos. Esse aqui, por exemplo, é uma encomenda de um cliente nosso da Alemanha, que a gente atendeu, e nos motores mais novos, cada vez mais comum, nesses motores turbo de fábrica, eles comportarem a caixa quente integrada ao coletor de escape. Agora nós vamos apresentar aqui os tipos de fixação da turbina no coletor. Temos basicamente 4 tipos utilizados no mercado. Então esse aqui é o T2, que é o menor padrão utilizado atualmente na indústria de turbos aftermarket, né, não de turbos originais, que tem um padrão específico para cada veículo. Então vocês podem ver pelas dimensões que ele tem uma dimensão entre furos, né, e também não só na fixação, e sim no duto onde os gases passam, ele tem uma dimensão diminuta. Aqui temos o T3, que digamos que é um intermediário entre eles, né, que é um pouquinho maior em relação ao T2, talvez um dos mais utilizados no mercado. Então, e tem o T4, que é para carros de uma cilindrada maior, um desempenho maior. E no mercado tem até T6, que geralmente é utilizado em caminhões. Caminhões, motores diesel de alta potência, alta cilindrada, no caso não é nem potência no caso do diesel, né? Mais alto deslocamento, né? E aqui a gente tem um também que no Brasil ainda é pouco comum, mas já é bem divulgado lá fora, que é o V-Bend. Então como que ele funciona? Ao invés de parafusos de fixação, a turbina ela possui esse mesmo padrão de encaixe e é utilizado um tipo de abraçadeira de algema, digamos assim, que ela vai garantir a fixação do coletor na turbina. Então basicamente esses são os tipos de fixação utilizados atualmente no mercado. Outra característica muito importante nos coletores é a construção do coletor, se ele é monofluxo ou pulsativo, ou bipulsativo, como queiram. O coletor monofluxo, basicamente, ele recebe os gases do escape vindo do motor, então pelos dutos aqui, e todos os gases eles são direcionados para a caixa quente da turbina através de um único duto. Então, no caso, ele não tem nenhuma repartição interna. Então, todos os dutos se juntam e saem nessa única boca. No caso dos coletores pulsativos, o funcionamento é um pouco diferente. O coletor ele recebe os gases do escape dos cilindros e ele divide em 2 ou mais cilindros, dependendo da quantidade de cilindros do motor. Nesse caso aqui que a gente tem um coletor para 4 cilindros, por exemplo, vem o cilindro 1 e 4 e o 2 e o 3. Então eles saem juntos nesses dutos. O que isso muda, o que isso ajuda no desempenho do veículo? Basicamente, como a gente sabe, o motor ciclo-Otto ele tem 4 ciclos de funcionamento. Sempre 2 cilindros vão estar no mesmo ciclo ou na mesma posição de funcionamento. Então as válvulas estarão abertas ou fechadas, então isso ajuda muito na lavagem do cilindro e inclusive na pegada do motor. Então ele acende mais cedo, digamos assim. O desempenho em faixas baixas e médias ele é aperfeiçoado com o coletor pulsativo. Outra questão interessante de abordar, nos coletores existem os coletores que têm e que não têm a saída de válvula. Então quando o coletor não possui a saída de válvula acoplada ao coletor, o wastegate ou no caso a incorporada, acopladas à turbina. Então o coletor não precisa ter a saída de válvula.
No caso dos motores, né, com turbinas maiores que utilizam wastegate externa, que é o caso desses coletores aqui que a gente vai mostrar, eles têm alguns padrões. Então esse é o padrão I, que a gente chama de padrão internacional, que é o padrão 2 furos, que é o mais utilizado, era até pouco tempo mais utilizado nos Estados Unidos e hoje é amplamente utilizado na América do Sul, junto com o padrão L. Então esse padrão ele possui 2 furos e uma diferença que a gente tem entre esses dois, esse também é um padrão I, só que ele é um coletor pulsativo, então os gases da wastegate também são divididos. Então para a gente não ter problemas na equalização dos gases, tanto na saída de escape quanto na saída para a turbina, eles têm essa divisão nos dutos. Outro padrão é o padrão L. O padrão L ele vem de Laros, que foi uma das primeiras empresas fabricantes de kits turbo do Brasil. Então essa empresa patenteou essa furação L na época e inclusive por isso na época a SPA desenvolveu a furação S, que ela é um pouco diferente da furação L, inclusive ela tem alguns benefícios como a furação ela é menos espaçada, então ela exige menos espaço no coletor onde ela for aplicada. Com o tempo, a furação L foi sendo utilizada por a grande maioria, né, dos fabricantes do Mercosul, então acabou sendo descontinuada a furação S e a furação L passou a ser utilizada pela grande maioria dos fabricantes. E temos também a V-Bend, que assim como na turbina que a gente mostrou agora há pouco, ela também serve para fixar a wastegate. Então a mesma coisa, a wastegate ela vem aqui e existe uma algema que vai fixar. E esse V-Bend, esse flange, ele existe em várias medidas. Então se você precisar de um wastegate maior, então dependendo do seu coletor e da sua wastegate, você vai ter uma flange de V-Bend maior ou menor. Agora a gente vai abordar um pouco em específico os coletores de ferro fundido. Os coletores de ferro fundido da SPA, que basicamente são nossa especialidade, a gente tem mais de 90 modelos, como eu mencionei anteriormente, e quais as vantagens do coletor de ferro fundido e por que a gente prioriza tanto esse material? A gente desenvolveu uma liga de ferro fundido específica para a construção dos nossos coletores, que ela é mais resistente, ela é um pouco mais leve e ela ajuda a dissipar calor também melhor. Alguns desses modelos aqui são as últimas novidades que a gente acabou lançando no mercado, que esse, por exemplo, é um coletor da linha TSI, 200 cavalos. Esse aqui é de BMW N54, motor Sigma da Ford 1.5 e 1.6, né, New Fiesta, K. E aqui o motor Duratec da Ford, que são alguns dos motores que o pessoal vem adotando ultimamente para modificar. Uma das peculiaridades desse coletor Sigma em específico é que vocês podem reparar que a fixação de turbina dele é T2. E no mercado brasileiro é muito incomum, quase impossível encontrar uma caixa quente T2 pulsativa. Por que nós mantivemos, mesmo assim, o padrão de fixação T2 pulsativo? Porque os benefícios de um coletor pulsativo são inegáveis, então é incomparável o desempenho de um coletor pulsativo em relação ao monofluxo. Por isso, inclusive, os projetos mais recentes da SPA Turbo são todos para coletores pulsativos, que oferecem um benefício para o usuário e assim, não oferece nenhum problema, nenhuma questão negativa no uso do coletor pulsativo. Uma outra questão que só comprova a qualidade dos coletores de ferro fundido, em especial da SPA Turbo, é que nós temos clientes na Alemanha. Para quem é aficionado por automóvel aí, sabe que lá existem as rodovias Autobahn que não tem limite de velocidade. Então você consegue trafegar mais de 300 por hora, se seu carro permitir, lógico, sem tirar o pé. E lá eles utilizam gasolina, eles não têm o etanol. Então isso aumenta ainda mais a temperatura do motor. E os coletores, eles resistem a essa temperatura, pelo material, pela liga que foi desenvolvida pela SPA Turbo. Então nós temos um cliente lá, alguns, né, mas um específico, que compra em grande volume e ele só elogia os coletores, a liga, não tem nenhum problema com essa questão de trinca com os coletores. E outro mercado também muito grande é o mercado norte-americano, onde a gente também vende muitos coletores, em especial de BMW, Supra, né? Nós temos coletores, algumas variações inclusive de coletores para 2JZ, né? E esses coletores eles são usados em carros de drift, carros de competição, carros de rua, também sem apresentar maiores problemas. Então, esses são alguns dos benefícios do coletor de ferro fundido em relação, por exemplo, aos coletores tubulares. Muitas pessoas perguntam por que a gente não tem coletor de ferro fundido para todos os motores existentes no mercado nacional. Isso é porque um processo de construção de um coletor de ferro fundido não é tão simples assim, nem tão pouco barato. Vocês podem acompanhar, inclusive, o processo de desenvolvimento no outro vídeo que a gente tem aqui, que eu vou deixar no card aqui em cima, do TMW01V2, onde é mostrado todo o processo de desenvolvimento, onde o coletor ele é projetado pelo nosso setor de engenharia,
são feitos estudos de fluxo, de resistência, de leveza, inclusive. Depois ele é impresso numa impressora 3D, é feito o teste no carro, né, de montagem. Só depois ele pode ser produzido e fundido. Então, vocês vão ver algumas imagens aí do ponto onde o material, no caso o ferro fundido, é inserido dentro do molde que é fabricado para o coletor. Então isso é um processo bem caro, relativamente demorado. Então por isso que não é tão simples assim fazer coletor para todos os tipos de motores disponíveis no mercado atualmente. Basicamente, de coletores para turbo, é isso que a gente tem para mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário que seja interessante a gente trazer em outro vídeo, deixa aí embaixo no campo de comentários. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre válvulas de Westgate, que são as válvulas que realizam a regulagem da pressão do turbo. Até mais. Meu dedo preto.